E aí, seus linduchos da FIBO, que satisfação em vê-los aí para mais uma aula de Geopolítica e Atualidades, trabalhando, com o assunto molhadinho, geopolítica da água, sim, cada vez mais comum de aparecer em prova, porque água, chuchu, água é vida. Vida é água, onde tem água tem vida, onde tem vida tem alguém fazendo merda. Mas enfim, olha só, a parte da geopolítica da água ela é importante pelo seguinte, quando a gente tem, dentro dessa lógica, né, das questões internacionais, questões de atualidades, é primordial entender algumas dinâmicas aí a respeito de tensões, conflitos que giram em cima desse assunto. Mas para isso, questão básica, né? Algumas concepções fundamentais, lembrando que essa disponibilidade de água no planeta, ela tem algumas peculiaridades. Então, por exemplo, a maior parte da água do planeta está aqui, deixa eu até pegar, vamos pegar um azul, né? É água salgada, 97,5% da água do planeta é água salgada. Ah, então não dá para beber. Pode, tu pode beber. Vai te fazer mal. Mas poder beber, tu pode beber qualquer água, né, chuchu? O problema é que algumas tu vai beber só uma vez, tá? Mas a maior parte da água do planeta é água salgada e 2,5% é água doce. Água doce não significa água potável. Cuidado. Água doce é uma coisa, água potável é outra, tá? Ah, eu posso tomar água, qualquer água doce? Não recomendo, né? Tipo, vai a água do, a água do Tietê, a água do rio Tietê, ela é doce, teoricamente é doce. Vai beber? Não, né? Então água doce e água potável são coisas diferentes. Mas 2,5% da água planetária é água doce. E depois, só que dessa água doce, a maior parte dela está na forma de gelo, né? A menor parte na forma de água doce líquida. E dessa água doce líquida, a menor parte é água superficial. Então na forma, por exemplo, de rios, lagos, lagoas, tá? E por aí vai. A maior parte é água subterrânea, tipo aquífero Guarani, altera do chão e por aí vai. Bom, o grande lance então é o seguinte, a gente tem a oferta de água doce, que seria uma água mais fácil de ser consumida, porque bastaria tratar ela. Água salgada pode ser consumida? Pode, só que tu tem que fazer um processo de dessalinização e tratamento dessa água. Água doce seria só a fase de tratamento, tá? Então mais fácil. Só que o problema é que essa água doce superficial, para ser mais específico, porque ainda tem a questão de se ela está no subterrâneo ou na superfície, essa água doce ela não está igualmente distribuída pelo planeta. Aí eu trouxe esse mapa, que vocês estão vendo aqui atrás, dá uma olhadinha nele. Essas áreas em mais escuro, marrom escuro, acho, sou meio daltônico, né? Mas seriam as áreas em que a gente tem um sistema, né, de estresse hídrico muito elevado. Então, esse mapa está mostrando o parâmetro global. Parâmetro global para estresse hídrico, certo? Por província, estado ou região. Então, quanto mais perto do marrom, maior seria o estresse hídrico, tá? E aí tu vai reparar que regiões classicamente conhecidas como desérticas, tem isso, deserto do Atacama, em torno, a região sudoeste, Estados Unidos e noroeste do México, deserto do Saara, região do Oriente Médio, tá? Agora, cuidado, tem um detalhe importante, certo? Tem um detalhe importante que é o seguinte, o que vai causar o estresse hídrico são dois fatores, tá? Basicamente é ter pouco acesso à água. São dois fatores. Primeiro, a questão de baixa pluviosidade, tá? Em outro ponto é o elevado consumo de água. Então, por exemplo, vamos pegar o Brasil como referência, tá? Dá uma olhadinha, deixa eu até mudar de cor, vamos pegar um Brasil verde e amarelo, olha aqui, ó, Nordeste, sertão nordestino. Beleza, a gente entende que tem uma região que sofre estresse hídrico porque o clima é semiárido, mas questões naturais. Agora, se eu pegar a região, vamos fazer o verde e amarelo, né? Aqui, ó, as cores nacionais. Região sudeste do Brasil. Pô, pegou São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. São regiões muito chuvosas. Por que, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro vão ter um estresse hídrico? Não é pela questão natural, porque a chuva acontece com bastante intensidade. A questão em São Paulo e Rio de Janeiro é a parte da parte do consumo. Eu tenho um consumo muito mais elevado do que é a oferta, né? A demanda é maior que a oferta de água.
E aí tu gera uma situação de estresse hídrico. Então cuidado com isso, tá? Esses dois elementos aqui são fundamentais quando a gente está trabalhando com a questão de estresse hídrico. No mundo, são 2 bilhões de pessoas que estão no regime de estresse hídrico. Tem uma quantidade, um acesso à água potável muito abaixo do que é necessário para a sobrevivência humana ou para as boas condições de saúde humana. Então, entender que existe uma má distribuição da água no planeta da água, especialmente da água doce, é fundamental, tá? Porque isso vai ser o caminho para entender muito dos conflitos que a gente vai ter. Numa prova de Enem, o Enem provavelmente vai trazer alguma situação de tensão e cobrar exatamente a ideia de falta de distribuição, uma distribuição igualitária da água, de áreas mais secas, áreas mais chuvosas, de um consumo muito alto de energia, consumo muito alto de água para fins, né, de dessedentarização ou de geração de energia. Calma, para que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos falar de situações, panoramas que podem aparecer na tua prova. O Mar do Amaral. Beijo para ti, Amaral. Mas aqui não é Amaral, aqui é o Mar de Aral. O Mar de Aral, olha só, ele está localizado na Ásia Central, entre o Uzbequistão e o Cazaquistão. Então repara aqui, ó, o Cazaquistão ao norte, o Uzbequistão ao sul, né? O Mar de Aral, ele é o 4º maior lago, ou se quiser chamar de mar interior, que a gente tinha no planeta. Era, não é mais, né? Porque as águas do Mar de Aral foram minguando, e aí tu pode observar nos mapas que a gente colocou aqui, né? Olha da década de 60 até 2014, e de 2014 para cá não mudou muito. Então teve uma redução de algo em torno de mais ou menos 80% do volume original das águas do Aral, tá? Ponto importante aqui. Chuchu, o Mar de Aral ele vai ser alimentado pelas águas de 2 rios da Ásia Central, o Amudarya e o Sirdarya. Rios que nascem na Cordilheira do Himalaia, eles têm uma drenagem endorreica, ou seja, eles vão desaguar no Mar de Aral, eles não chegam ao oceano. Tu tá olhando aqui, olha aqui no mapinha da década de 60, o Sirdarya, tá? E o Amudarya, tá bom? E o que acontece? Esses rios vão dizer assim, mas são rios perenes, eles não vão secar nunca. Beleza, eles não secam nunca. Eles vão se formar a partir do degelo das neves do Himalaia, correm em direção a uma área mais baixa, que é onde está localizado o Mar de Aral. Só que o problema é o seguinte, a questão, querida aluna da FIBO, é que na década de 60, a gente teve uma série de projetos de irrigação, tá, para cultivos agrícolas nessa região da Ásia Central. Cultivos de arroz, grãos e especialmente algodão. Então os caras começaram a fazer o quê? A desvincular. Isso aqui tudo era União Soviética, hein? Década de 60, isso aqui é tudo parte da União Soviética. Os caras começam a drenar a água do Amudarya e Sirdarya para o projeto de irrigação. E isso vai gerar uma grande produção. Esses projetos de irrigação alimentaram grandes áreas agrícolas. Tanto é que hoje o Uzbequistão é um dos maiores produtores de algodão do mundo. Herança desse período, tá? Só que o que acontece? Tiraram tanta água, deixa eu fazer até um vermelhito isso aqui, ó. Tiraram tanta água do Sirdarya e do Amudarya para áreas de irrigação, né, mais no curso médio dos rios, que basicamente o que chegava no Mar de Aral era um filetezinho de água. E não conseguia mais, aí é o exemplo do consumo que a gente estava falando antes, né? Uma demanda, um consumo muito maior que a oferta. E o volume de água que chegava desses 2 rios no Mar de Aral foi mingando a olhos vistos. Isso gerou uma redução significativa do seu volume de água. Atualmente, ele acabou se dividindo em 3 corpos d'água, tá? Então tem aqui, ó, 1, 2 e 3, e uma redução de mais ou menos 80% do seu volume. Temos um projeto, tá? O Uzbequistão ele desenvolveu um projeto, deixa eu pegar aqui uma canetinha mais escura, um projeto aqui, ó, na barragem, ele construiu uma barragem aqui, né, para que a água do Sirdarya chegue, um pouco de água chegue, abasteça essa parte mais ao norte, tá, o Aral do Norte, e ele recupere. Então, essa parte ao norte está sendo recuperada, porque tu tem uma barragem não permitindo a conexão entre o Aral do Norte e esses outros corpos d'água aqui. Ah, mas e o Uzbequistão? Te vira, maluco! Faz o teu que eu faço o meu. É isso aí, tá?
Bom, essa é uma situação que a gente pode entender como a demanda ela vai ser fundamental, por exemplo, dando aula de água e não trouxe uma garrafinha d'água, com a boca seca, desidratando. Bom, é um exemplo que tu pode encontrar na prova trabalhando com a ideia de uma demanda muito maior que a oferta, tá? E como projetos mal planejados podem dar muito ruim. Tá? Aí, ó, ponto que eu tava para a gente finalizar essa parte do mar geral. Segundo a ONU, é o maior desastre ecológico do planeta causado pela ação humana. Parabéns para ti, ser humano. Tá? Outro exemplo, aqui tudo bem, aqui é uma outra relação, tá? O Mar do Sul da China eu peguei como referência também, porque é uma área de tensão, mas não diz respeito ao consumo de água, mas sim o uso da água, de água oceânica, tá? Para tu ver como a gama de possibilidades de aparecer na tua prova dentro da geopolítica da água é gigantesca. Tá? Então, o Mar do Sul da China, o que a gente tem? Uma área gigantesca, deixa eu pegar aqui, vamos mudar a caneta, de aproximadamente 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Não precisa saber esse número, não é um número que tu tem que decorar para a prova do Enem, mas é saber que é grande pra caramba. Aí, se estimam reservas gigantescas de petróleo e de gás natural. Aí, subsolo. Subsolo, debaixo das águas do Mar do Sul da China. O Mar do Sul da China, é tudo isso aqui, ó. Tá? Tudo essa área aqui, ó. Aí, pô, no mundo de hoje, petróleo e gás natural, bem, combustíveis fósseis, né? Fontes não renováveis de energia, cara, isso aí vale cada vez mais. E vai valer cada vez mais quanto mais essas reservas estão se escasseando. Então, no momento que tu tem no subsolo desse Mar do Sul da China já perspectivas de grandes reservas de petróleo e gás natural, sonzinho de moeda. Se o editor conseguir colocar um barulho de moeda, é o momento. Valeu. Tá? Olha só, Chuchu. E mais que isso, passa por aqui, para vocês terem uma ideia, mais ou menos um terço do comércio mundial está circulando por aqui, ó, pelo Mar do Sul da China, né? 40% do comércio da China está circulando por essa região. Ou seja, é uma região importantíssima, estratégica para a China na questão de proteção das suas relações comerciais. Só que qual é que é a tensão, a treta? Essa região do Mar do Sul da China, tu tem presença da marinha estadunidense, tu tem presença da marinha japonesa, tu tem presença da marinha do Reino Unido, que já estão com o pé atrás em relação à China. Lembra? Multilateralismo. Vou fazer aqui, ó, estourar o tímpano de vocês. Né? Multilateralismo do mundo atual. E aí os caras tentando refrear a China. E aí ela tentando ganhar espaço numa área geopoliticamente importante. E o que acontece? A partir daí, eu quero que vocês liguem nessa linha vermelha aqui, tá? É uma linha territorial reivindicada pela China. A China diz o seguinte, que toda essa área aqui, basicamente todo o Mar do Sul da China, pertenceria a ela, seria a sua área territorial. É o que ela chama de linha dos 9 traços, tá? Enfim, seria essa área vermelha aqui, tá? E isso levaria a uma sobreposição ao mar territorial dos países vizinhos. A gente está pensando aqui um ponto importante, que é o seguinte, a gente tem a Convenção do Mar, né, da ONU, que é o seguinte, todo país que tem um litoral, ele vai ter um mar territorial e tem as suas zonas econômicas exclusivas. O que é uma zona econômica exclusiva? Ela garante aquele país que até mais ou menos uns 370 quilômetros mar adentro, ela tem a soberania total sobre os recursos naturais na água, no solo e no subsolo, tá? Então, zonas econômicas exclusivas. Eu vou colocar aqui, ó, zona econômica exclusiva, tá? Não confunde com zona econômica especial, lá as áreas de instalação de multinacionais na China, outra coisa. Zona econômica exclusiva, tá? Todo país litorâneo tem isso. O Brasil, que é um signatário desse acordo que eu acabei de mencionar, ele também tem seu mar territorial, tem sua zona econômica exclusiva, mesma distância para qualquer país litorâneo, tá? E o que acontece? A China diz, não, olha só, a minha zona econômica exclusiva é toda essa área dentro dessa linha vermelha aqui, ó. Então, o que tem ali de recursos naturais pertence a mim. Para pesca, recursos naturais na água, no solo,
talvez se encontre alguma coisa no solo, alguma riqueza ali, e no subsolo. O que tem no subsolo? O que pode ter no subsolo? Quantidades absurdas de petróleo e gás natural. E aí a China tá abrindo o olho, certo? Em 2013, de 2013 a 2016, rolou na ONU, na Corte Permanente de Arbitragem, um processo das Filipinas contra a China. A China disse o seguinte, olha só, as Filipinas está aqui, ó, tá? Beleza? Essa linha roxa que vocês estão vendo aqui, ó, estão vendo? É a zona econômica exclusiva das Filipinas. E aí olha onde está a linha vermelha que a China está reivindicando. E as Filipinas vão dizer o seguinte, opa, a China está querendo, ó, gaitear uma parte que é minha. Porque a Filipinas também não é boba, né? Tá de olho no petróleo e gás natural. Não é tosca, tá ligada? Ela diz, olha só, a China está querendo pegar o que é meu. E aí essa corte permanente vai dar vitória às Filipinas. E o que a China fez? Rugas de preocupação, disse a China. Tô nem aí! Cara, não se importou. E aí a gente tem um ponto importante, que a China começa, dentro desse contexto, a desenvolver ilhas artificiais. Por exemplo, Spratly Island. Olha aqui ela, onde é que elas estão? Tá aqui ela. Tá vendo? Essas aqui. Tá? Olha aqui, ó. São esses conjuntos de ilhas aqui, ó. Essas bolinhas vermelhas e azuis que vocês estão vendo aqui. O que acontece? São ilhas artificiais. Algumas ilhas que tem aqui são atóis, tá? Que nem vocês estão vendo, esse aqui é um atol. Só que o que acontece? Por exemplo, nessas ilhas aqui, a China começou a instalar bases militares, que é o que vocês estão vendo aqui. Imagens de satélite mostrando aqui, ó, né? Hangares, né? Postos de combustível, tudo isso. Tem outras ilhas, né? Que a China simplesmente começou a construir. Tu já tá ligado aquelas ilhas artificiais que tem nos Emirados Árabes Unidos, Chuchu? Já vi? Não viu? Procura Ilhas Artificiais Emirados Árabes Unidos. Tu vai ver, tem ilhas em forma de palmeira, e tem um conjunto de ilhas que é em forma de... Eles construíram, aterraram a parte do Golfo Pérsico, e aí construíram uma ilha que tem um formato de um globo, do mapa mundi. Grana! E o que a China começou a fazer? Ela começou a fazer a mesma coisa. E no momento que ela está fazendo isso, colocando essas ilhas artificiais, o que ela está dizendo? Olha só, essa ilha é chinesa. Então, 370 quilômetros ao redor dessa ilha pertence a nós. É a nossa zona econômica exclusiva. Assegurando questões de defesa, assegurando questões econômicas, exploração de petróleo e gás natural. Olha a importância da água. Seja água doce no Mar Geral, água salgada, no caso do Mar do Sul da China. Tá? Pera aí que tem mais. Achou que tinha terminado? Achou completamente errado. Outros exemplos, aqui a gente vai passar mais rapidinho, tá? Mas só para você ter uma ideia de como essas coisas estão presentes aí no nosso mundo. Dá uma olhada. Uma tensão que vem se desenhando cada vez mais forte, há um medo de um conflito futuro entre Etiópia de um lado, tá? E Egito e Sudão do outro. Por quê? Dá uma olhadinha no mapa. Aqui a gente tem a Etiópia, certo? E a gente tem o Rio Nilo. O Rio Nilo, ele surge de dois rios, da confluência de dois rios. O Nilo Branco, que nasce no Lago Vitória, e o Nilo Azul, que nasce na Etiópia. Tá aqui, ó. Lago Vitória, a gente tem o Nilo Branco, né? E o Nilo Azul. Os dois se juntam. Ali próximo à capital do Sudão, Khartoum, e depois segue até o mar Mediterrâneo. E o fato é que o Rio Nilo, ele tá cortando o deserto do Saara de sul a norte. Ele é simplesmente essencial à vida, tanto no Sudão quanto no Egito. Se tu já estudou história, lembra de história, Egito Antigo? A importância do Nilo para aquela civilização, e até hoje é isso. O Nilo é a principal fonte de água que tu tem, tanto para a população do Sudão quanto para a população do Nilo, para a população do Egito. E o que acontece? Em 2011, a gente começou a ter a construção da grande barragem do Renascimento etíope, nas águas do Nilo Azul. Aqui assim, onde é que está essa marca vermelha aqui, ó, tá? Que o Nilo Azul tem nascente na Etiópia. Só que qual é o problema? Uma barragem absurda, gigantesca, vai ser a 7ª maior barragem do mundo, quando estiver pronta, tá quase pronta, tá? E ela vai ser usada para produção de energia. Daí o governo da Etiópia dizendo o seguinte, olha só, eu vou ter que controlar as águas aqui, vou ter que fazer uma barragem, uma usina hidrelétrica, essa água vai ser represada, porque a gente precisa de energia, né? Qual é a grande questão? Dá uma olhadinha aqui, ó. Etiópia, 115 milhões de habitantes. Do total, apenas 43, Chuchu, é menos da metade que tem acesso à energia elétrica. Olha isso, tá? Então, o que acontece?
tu tem uma desculpa muito boa, uma justificativa muito boa para o governo etíope construir essa usina, essa barragem do Renascimento etíope. O grande problema é o seguinte, é que o Egito e o Sudão se sentem profundamente ameaçados no momento em que um dos principais contribuintes para o Rio Nilo é o Nilo Azul. Boa parte da água do Rio Nilo vem do Nilo Azul. E o governo etíope está dizendo o seguinte, a gente vai controlar, vamos segurar. Menos água vai passar pela barragem, menos água vai chegar no Rio Nilo, e aí o que vai acontecer? O governo do Egito e o governo do Sudão preocupados assim com dinâmicas agrícolas, abastecimento de população, abastecimento de rebanhos. Olha o impacto que isso pode causar. Outra ameaça é o seguinte, especialmente no Sudão, o governo sudanês preocupado com alguns momentos em que o governo etíope, por acaso, tenha que abrir a barragem e deixar mais água seguir. Imagina, tá um filetezinho de água chegando ali no Nilo Azul, né? Aqui no Sudão, e do nada o governo etíope abre as comportas ali e deixa jorrar água. Vai inundar uma área, né? Então, tipo, Egito e Sudão ameaçados pela questão da água. Para fins de dessedentarização? Não, para geração de energia. Olha só. Estão rolando negociações no âmbito da União Africana, que é tipo uma ONU que a gente tem no continente africano. Temos uma aula sobre geopolítica da África, duas, aliás, aqui na FIBO. Dá uma olhadinha lá, tá? Importante, para a gente dar a entender algumas questões aí, né, sobre a União Africana, tá bom? Mas é uma questão interessante para ficar ligado. Outro exemplo, agora na Ásia, é a questão, e tem vários aqui na Ásia que a gente vai trazer agora no final dessa aula, é o seguinte, ó, os países que fazem parte do Oriente Médio são países ricos em petróleo. Entretanto, no que diz respeito à água, né, essas nações têm sérios problemas porque a gente tem uma série de desertos nessa região. Então, essa imagem aqui dá para ver assim, ó, esses grampinhos aqui onde a gente tem barragens, né, essas linhas pontilhadas são canalizações de água potável, algumas regiões com, olha os triângulos vermelhos, são usinas de dessalinização da água, tecnologia que vai se destacar ali, apesar de ser muito cara, não dá acesso à água potável para toda a população, só quem tem muita grana, e não é só tu tirar o sal da água, né? Tem que tratar essa água, tirar metais pesados que por acaso tem, por aí vai. O fato é que esse processo de dessalinização, ele é importante para o abastecimento de vários países nessa região do Oriente Médio. Dentro disso, eu quero ver com vocês o seguinte. Primeiro, a questão da bacia do Rio Jordão. Tá? A bacia do Rio Jordão ela é uma bacia disputada por Israel, Líbano, Síria, Jordânia. Aula sobre Israel, nós falamos, né? A Israel conquista da Síria na Guerra dos 6 Dias, na década de 60, a chamada Península de Golã, que é essa região aqui, ó, hoje é dominada por Israel e pertencia à Síria. Uma região importantíssima e estratégica porque é aí que está a nascente do Rio Jordão. Então, Israel controlando as colinas de Golã, passa a controlar também as nascentes do principal rio da região, que é o Rio Jordão, certo? Dá uma olhadinha nessa aula ali da FIBO, na parte da Guerra de Israel. Tem duas aulas, é uma aula comprida, então ela foi dividida em duas partes. Dá uma olhadinha, tu vai ver qual a importância que isso tem. E outra questão importante, e que também tu vai ver nessa mesma aula, é a questão dos conflitos entre israelenses e palestinos por acesso à água. Porque, por exemplo, na Cisjordânia, que é um território da Palestina, tu tem grandes aquíferos que alimentam o sistema agrícola israelense, os kibbutz israelenses. Então, dominar a região da Cisjordânia, que é essa área mais ou menos aqui assim, ó, deixa eu até mudar a cor da caneta para ficar mais fácil. Mais ou menos aqui assim, ó. Cisjordânia é mais ou menos aqui assim, né? Para os israelenses dominarem essas áreas é dominar boa parte dos aquíferos que tu tem no território israelense. E com isso manter acesso à água, manter acesso à água para irrigação para agricultura e por aí vai, tá? E um outro ponto. Nesses territórios ocupados da Palestina, especialmente na Cisjordânia, os palestinos, os árabes, eles têm menos acesso à água, pagam mais caro pela água do que os israelenses, tá? E aí isso alimenta as tensões. Ainda no Oriente Médio, olha só, a gente tem um projeto da Grande Anatólia, é um projeto muito importante que a gente vai ter no sul da Turquia, pegando ali especialmente o rio Eufrates, tá aqui ele. É a região, voltando à história antiga, né? A região do crescente fértil, da Babilônia, Mesopotâmia e por aí vai.
E o que acontece? Os rios Tigre e Eufrates eles são importantíssimos porque são rios que estão cruzando vários países de áreas desérticas. Então, o interior da Turquia, Síria, Iraque e Kuwait são áreas desérticas. E o Tigre e Eufrates são fonte de água. Dão importância para essa região da Mesopotâmia, tal qual era a importância do rio Nilo para os egípcios. Sacou? Só que o que acontece? Desde os anos 80, a gente tem esse projeto Grande Anatólia, que é, por parte da Turquia, a construção de várias barragens para armazenamento de água e geração de energia hidrelétrica. Quem é que fica pé da cara? Síria, tá aqui ela, tá? E Iraque. Olha a Síria, depende 90%, 90% das águas do Eufrates. E o Iraque tá jusante, lembra jusante das aulas de geografia? Tem que lembrar, jusante é parte do leito do rio que está mais próximo da foz, né? Então, localizado a jusante tanto do rio Tigre quanto do Eufrates, e que também tem nesses dois rios fonte de água fundamental. E aí se sentem ameaçados pela Turquia. Não vamos ficar no Oriente Médio, vamos sair um pouquinho do Oriente Médio, vamos para outra parte, vai dizer assim, pô, mas o Oriente Médio é porque é deserto, saca só. Sudeste Asiático, tá? Tem 3 rios importantes aqui. A gente tem o rio Ganges, no norte da Índia, tem o rio Indo, no Paquistão, tá indo, mas tá voltando. Eita, que pessoal sem graça. E o rio Mekong, tá? Que vai nascer aqui em território chinês e abastece mais ou menos uns 6 países aqui do Sudeste Asiático. No caso, quando a gente está falando do rio Ganges, vamos usar cores diferentes para cada um. Rio Ganges, tá? Rio Ganges. Olha só, o rio Ganges, deixa eu apagar aqui, vamos fazer cores diferentes. Rio Ganges é o vermelho, tá? Tá marcadinho em vermelho ali. O que acontece? Ele tem as suas nascentes também na Cordilheira do Himalaia, tal qual o Sirdar e a Murdária, que abastecem o Mar de Aral. Ele faz esse movimento aqui, ó, ele vem para cá, vem em direção ao sul, corta o norte da Índia e vai desaguar na sua foz aqui no Oceano Índico, só que passa por Bangladesh. Qual é que é o grande lance? O rio Ganges ele é um rio sagrado para os hindus, para os indianos. E tu tem boa parte dos rejeitos urbanos das cidades ao norte da Índia sendo despejados no rio Ganges. Então é um rio importantíssimo, tu tem uma série de questões em cima dele, só que é um rio amplamente poluído. Só que ele é uma base de água, de acesso à base de fonte de água em Bangladesh, um dos países mais povoados do mundo. Só que a água que chega do rio Ganges aqui em Bangladesh, Chuchu, já vem amplamente contaminada. E aí o governo de Bangladesh vai dizer assim, ó, what the fuck, man? E a Índia? Olha a água que tá me tirando aqui do Ganges, tá podre. Como é que a gente vai se abastecer? Tensões rixas entre os dois países. Vamos além, vamos além. Vamos pegar aqui, ó, em laranja, rio Indo. Mas já tá voltando. Eita, tô tentando. Ó, rio Indo, qual é a importância? Ele nasce na região da Caxemira, região de tensões. A região da Caxemira vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Isso aqui é a região da Caxemira, mais ou menos, tá? O rio Indo, ele nasce também da Cordilheira do Himalaia, no território da Caxemira, que é um território de maioria da população muçulmana, de origem paquistanesa, mas que é dominado pela Índia. E esse rio, ele corre em direção, ele vai cortar praticamente todo o Paquistão de norte a sul, tá? Só que o que está acontecendo? Aí tu tem as nascentes do rio Indo, controladas por quem? Já está na Caxemira, controlado pela Índia. E isso acirra ainda mais as tensões entre Paquistão e Índia. Viram que eu sublinhei e falei ao contrário. Só o outro lado do cérebro funcionando. E a gente termina aqui com o rio Mekong. O rio Mekong está aqui, ele é o número 3. Tá? O rio Mekong, ele vai ser um rio importante porque ele vai nascer aqui na China, mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Corre, passa ali, banha Laos, Tailândia, Camboja, Vietnã e tal, deságua mais ou menos aqui assim. Certo? E o que acontece? Ele é considerado um dos rios mais poluídos do mundo, tá? Tu tem aqui poluição por questões de poluição química, setor industrial, né? Poluição plástica, lembrando, a gente está falando nessa região aqui do mundo de países considerados novos tigres asiáticos, tá? Ou os tigres asiáticos de segunda geração, tem uma crescente produção industrial, especialmente a partir da instalação de multinacionais. E o grande ponto que a gente está vendo aqui é o seguinte: muitas vezes as multinacionais se instalam suas partes fabris, seu capital produtivo, em países onde a legislação ambiental ou é inexistente ou ela não é tão rígida.
o que permite um barateamento da produção e um aumento da margem de lucro por parte das multinacionais. É o que a gente está vendo aqui no Sudeste Asiático. Tá? Então o rio Mekong é um rio que sofre também por uma poluição, claro, não exclusivamente de multinacionais, elas não são as únicas vilãs nessa história, mas elas têm um papel fundamental nisso aí. E eu tô de olho em vocês, multinacionais. Se cuidem. Se eu pegar vocês aqui, ó, cangalha a pau, tá? Beleza? Chuchuzinhos. Então, reparem, são vários elementos dentro dessa questão da geopolítica da água que podem ser utilizados para trabalhar com questão de escassez hídrica, demanda, questões naturais e por aí vai. Show de bola? Um beijo e bora se hidratar porque não dá para ficar de boca seca. Na seca, ninguém sobrevive. Beijo!